Bom dia aos inscritos do segundo curso de manipulação de 2021, que será agora dia 14 de agosto em setembro do ano de 2021, das 9 horas da manhã à 1 da tarde. Seremos em 18 alunos, um professor e 2 instrutores na cidade de Cravinhos. Primeiramente, eu agradeço a inscrição e a confiança de todos vocês. O curso está fechado e darei algumas instruções, tá? A partir de agora a gente vai ter um conteúdo de 1 hora por meio de vídeos, áudios, mensagens, interação, e as outras 4 horas praticamente só mão na massa. O objetivo desse curso não é entrar nos dogmas, nas filosofias das técnicas de terapia manual, e sim capacitar vocês para que vocês aprendam a executar a manipulação. E aí, de acordo com o que cada um curte, goste, se identifique, e aí sim siga as suas correntes de pensamentos e seguindo os seus preceitos. Eu vou ter uma abordagem mais científica, mais direta, e vamos discutir ao ponto do ponto de vista de evidências das técnicas. Então eu vou me pautar isso. Eu adoro filosofia, adoro a história da terapia manual, da saúde, portanto eu vou fazer um breve ponto de vista, mas a gente vai direto para a prática. A gente não vai perder tempo ensinando a filosofia, mas o grupo está totalmente aberto para discutir histórias, filosofias, dogmas das escolas de terapia manual, que eu adoro, gosto, mas senão o curso ficaria muito extenso. Cursos de osteopatia, por exemplo, podem durar anos, quiropraxia meses, Mulligan semanas e dias, então a gente não tem fim se a gente entrar nessa linha, tá bom? Mas eu já formei outros alunos e tenho a completa certeza que com um curso de 4 horas, por mais que a pessoa nunca tenha manipulado, ela vai conseguir manipular e vai conseguir dar o seu primeiro passo nas terapias manuais de alta complexidade, que são os thrusts, que são as manipulações de alta velocidade, que requerem uma habilidade, uma amplitude pequena. Então vai ser possível sim aprender, porque vai ser muita prática e pouco blá blá blá. Porém, eu preciso fazer uma introdução, e essa introdução será por vídeo. Enfatizando, o curso vai começar às 9 horas no sábado em Cravinhos, está no folder o endereço. Teremos um coffee muito rapidinho no meio do curso. Quem quiser almoçar em Cravinhos, temos restaurantes interessantes aqui, eu levo vocês. Mas o curso é rápido para vocês curtirem o sábado à tarde também. Vestimentas. Ou calça flexível, ou short flexível, porque a gente vai precisar realizar flexão de quadril. Homens, mulheres, se preparem para tirar a camisa. Mulheres de top, biquíni, como se sentir mais à vontade, porque a gente vai precisar movimentar as vértebras da coluna em toda a sua extensão. Então venham preparados. Tem água, vai ter um cafezinho, mas fiquem à vontade de trazer alguma coisa para comer também. O coffee vai ter algum tipo de fruta, por exemplo, banana, maçã, e um pão de queijo, um pãozinho, um bolinho, para que vocês possam comer e dar uma relaxada. Mas vai ser um curso bem denso, serão 4 horas de muita mão na massa. Então venham preparados, venham descansar. Bom, entrando em umas questões históricas, para chegar na manipulação, eu quero fazer um breve raciocínio com vocês. Há evidências que o Homo sapiens ele surgiu há 150 mil anos atrás, e que, a partir disso, eles começaram a se organizar por meio da Revolução Agrícola e desenvolver as cidades por volta de 12 a 14 mil anos atrás. E a partir dessas relações sociais de cidades, nós também começamos a observar algumas intervenções na saúde. Tá? As primeiras foram nas primeiras cidades, primeiras civilizações, como a China, o Egito e a Índia. A acupuntura, por exemplo, há evidências que ela surgiu mais ou menos há 5 mil anos atrás.
Em relação ao Egito e à Índia e à China também, o que a gente tem de evidência que eram utilizados para o alívio do sofrimento e dores? Então eram cervejas, eram algumas plantas, algumas ervas, eram corrente elétrica por meio de enguias do Rio Nilo, por exemplo. E eles acreditavam muitas vezes que as doenças elas eram maldições ou dos pais ou das próprias crianças, era uma forma dos deuses punir as pessoas. Então eu vou recomendar um filme também que ilustra um pouco o entendimento da intervenção da saúde. É um livro bem interessante. A tradução dele veio como O Físico, mas ele quer dizer O Physician, que é o médico, e relata um pouco da Idade Média, a história da medicina tanto do Ocidente quanto do Oriente. Nessa época, o Oriente ele de fato estava um pouco mais avançado, mas o fato é que essa história ela vem se arrastando, as crenças, e até hoje, tá? Por isso que eu não vou entrar muito nas questões dogmáticas, porque muitas crenças vêm desta época, ok? Então eu vou ter um panorama um pouco mais da análise científica dos resultados da manipulação. Pois bem, pessoal, agora a gente vai dar um salto, então, da Idade Média, que foi discutido, para a Idade Moderna. Então, na Idade Moderna, a gente vai lembrar de Da Vinci investigando contra a igreja, o corpo humano, fazendo seus desenhos, escondendo toda essa situação, sendo protegido também. E aí começa a Revolução Científica, tá? Nesse processo, eu vou dar um salto para a Segunda Guerra Mundial, ok? Na Segunda Guerra Mundial, surge a fisioterapia na Inglaterra. Antes da fisioterapia, o que existia? Existia o médico, que eu vou destacar o nome aqui, que é Andrew Taylor Still, que no final do século XIX, ele desenvolve uma técnica chamada osteopatia. E ele acreditava que ele podia, por meio da osteopatia, das manipulações, curar diversas doenças. Assim como a acupuntura, ela, por agulha, ela acreditava lá nos tempos antigos que curava todas as doenças. Mas já como médico, ele entendia mais a doença e por meio das manipulações queria curá-la. E ele tinha um entendimento mais biomecânico, mais mecânico, como se fosse cartesiano. Nessa mesma época, um outro místico, já não era médico, tinha uma pegada mais mística. Há até relatos de antivacina, que é o quiroprata Daniel David Palmer, o pai da quiropraxia, que também no final do século XIX, ele até se assemelha e está na mesma época, eles conhecem as técnicas um do outro, e ele fala, olha, a técnica é semelhante, é pelos mesmos princípios da osteopatia, mas ele tinha essa linha mais mística e também executava muito bem. Essas duas técnicas é o que vocês vão aprender de fato. Então, vocês vão aprender a manipular, que são técnicas lá do final do século XIX, e só que não é uma panaceia que cura tudo. Vocês vão ter certos cuidados, eu vou explicar para vocês, mas sim tem os seus benefícios. E a fisioterapia, na Segunda Guerra Mundial, então, surgindo, os outros fisioterapeutas agregaram essas técnicas para esta profissão, que eu me incluo. Então, a partir da fisioterapia, logo que ela surge, eu quero destacar dois grandes nomes que se formaram no mesmo ano, que é o Maitland e o Kaltenborn. E eu também vou ensinar as técnicas deste princípio do Maitland e Kaltenborn para vocês nesse curso. Vocês vão aprender já algumas técnicas que vieram desses dois fisioterapeutas. Essas duas pessoas já se formaram na fisioterapia e agregaram essas técnicas de Still e do David Palmer. E por fim, poucos anos depois, também são contemporâneos, em 54 se forma Brian Mulligan, então todo mundo conhece, gosta do curso. Walter, eu quero seguir a técnica do Mulligan, então vai seguir a filosofia e os princípios, assim como pode seguir do Kaltenborn, do Maitland, dentre outros da terapia manual manipulativa, tá? O Mulligan não usa tanto manipulação, mas eu vou ensinar para vocês, para chegar na manipulação, nós vamos passar um pouco pela mobilização e vocês vão entender, quem não sabe do que eu estou falando, a diferença de manipulação e mobilização vai ser discutido também
brevemente em vídeo e também na prática. Vocês vão entender isso na prática porque os dois têm efeitos muito interessantes na saúde da coluna. Ok, galera? Então já fiz uma pequena introdução. Esse é um dos conteúdos teóricos, que a gente não vai perder tempo de resgatar isso na aula. Mas o grupo que vai ficar por uma semana após a apresentação da técnica, o treinamento, eu vou estar lá para tirar dúvidas de vocês. Vou ser um mentor, um tutor por uma semana.